Alguns acontecimentos foram tão surpreendentes que só uma câmera conseguiu capturar. E ninguém estava preparado para o que foi registrado. Número 1. Aparição bizarra em estrada isolada na Índia. Este vídeo gravado na Índia mostra uma figura misteriosa sentada sozinha no meio de uma estrada deserta. Sem aviso, ela se levanta e começa a caminhar, de costas. A gravação, feita no ano de 2022, é inquietante principalmente por causa da forma como essa entidade se movimenta. Ela não tropeça, nem tenta se equilibrar, como qualquer ser humano faria. Seus passos são suaves, quase flutuando pelo asfalto. Ela segue o carro por alguns metros e, de repente, entra entre os arbustos e some. O motorista ainda olha em volta, mas não encontra vestígios de onde o ser foi parar. Muitas culturas acreditam que espíritos de pessoas que morreram de forma trágica ou sem os devidos rituais aparecem em locais assim: desertos, silenciosos e esquecidos. Número 2. Folhetos voam sozinhos em museu no Japão. No ano de 2018, um dia comum no Museu Torii foi interrompido por algo estranho. Uma pilha de folhetos voou de uma estante sem qualquer explicação. Mas o mais curioso não foi isso. Foi a reação do funcionário que viu tudo acontecer. Ele olhou, como quem viu uma folha cair no chão, e voltou ao que fazia. Nenhuma surpresa, nenhum susto. Minutos depois aconteceu de novo. E ele, em vez de investigar, apenas se afastou, como se fosse algo completamente cotidiano. Alguns acreditam que lugares assim acumulam energia de eventos passados e que essa energia pode ser repetida, como se estivesse presa no tempo. Número 3. Entidade com chapéu aparece atrás de homem em árvore. Imagens assustadoras mostram um homem agarrado a uma árvore, claramente apavorado. Atrás dele, uma figura com cabelos longos e um chapéu pontudo permanece imóvel, observando. A gravação é de 2018 e a criatura não reage nem parece se importar com os curiosos ao redor. Quando o homem salta da árvore, seu rosto está transformado. Parece outra pessoa. Moradores da região dizem acreditar num espírito que faz com que pessoas entrem em transe, subam em árvores ou andem sem rumo, completamente fora de si. Número 4. Rosto espreita estudante do teto da sala de aula. Durante uma aula, um estudante afirma ter visto um rosto fixo, observando-o de cima. Segundo ele, havia um olho que não se movia, mas seguia cada gesto seu. A filmagem, feita no ano de 2014, mostra claramente a presença de uma silhueta escura olhando do teto. Nenhum outro aluno percebeu, e o mais estranho é que naquela parte do teto não havia nenhum duto, painel ou buraco. Era uma superfície lisa. A ideia de que algo, ou alguém, estivesse ali em cima, parado no escuro, só piora o mistério. Se era uma entidade, provavelmente estava usando a sombra para permanecer invisível. Número 5. Pequena criatura aparece do nada e grita para crianças. Uma gravação de 2015 mostra um grupo de meninos brincando tranquilamente até que, do nada, uma figura pequena e estranha aparece. Ela não veio de porta, janela, nem buraco algum. Ela simplesmente surgiu. Ao correr, soltou um grito tão agudo que os meninos cobriram os ouvidos e caíram no chão. Em várias culturas, acredita-se que gnomos vivem escondidos, muitas vezes embaixo da terra, e evitam o contato humano. Avistamentos assim são frequentemente associados a encontros paranormais. Número 6. Mulher misteriosa causa mal-estar e desaparece. Em uma vila isolada da Índia no ano de 2013, um grupo de homens encontrou o que acreditavam ser uma bruxa. A figura, de costas, vestia vermelho e estava parada no meio da floresta. Seus cabelos estavam soltos e em nenhum momento ela se virou. De repente, um dos homens começa a tossir e desmaia. Os outros, assustados, tentam encontrar a mulher misteriosa, mas ela já havia desaparecido. Segundo crenças populares, há espíritos amaldiçoados que são condenados a vagar para sempre por lugares remotos. Número 7. Boneca viva persegue garoto em balanço de árvore. Enquanto gravava um TikTok em 2022, um garoto flagrou uma figura estranha sentada em um balanço preso a uma árvore. Quando ele percebe, a criatura se levanta de um jeito quase mecânico. Parecia que o corpo se desdobrava, não se levantava normalmente. Ela tinha um rosto liso, sem nenhuma expressão, como o de uma boneca de porcelana. E então correu na direção dele. Algumas lendas falam de entidades que assumem formas infantis para atrair vítimas.
Outras, de espíritos de árvores que só aparecem para quem os nota de relance. Número 8. Espírito aparece na garupa de motocicleta em movimento. Em 2022, uma câmera de segurança captou uma imagem intrigante. Um homem pilotava sua motocicleta tranquilamente, mas havia uma figura sentada na garupa, e ele não parecia perceber. A moto se movia como se estivesse leve, e o espírito não projetava sombra. Ele surgiu do nada, e sua presença parecia destoar de todo o resto. Para muitos, essa aparição pode ter sido um alerta silencioso. Talvez o piloto estivesse em perigo sem saber, e o espírito apareceu como um sinal. Número 9. Garoto filmado em velocidade sobre-humana. Quando uma pessoa é possuída por algo paranormal, ela pode apresentar comportamentos completamente fora do comum. E essa gravação de 2013 é um exemplo assustador disso. Um garoto é filmado correndo dentro de casa numa velocidade quase impossível para um ser humano. A rapidez com que ele se move parece alterada, como se estivesse sob o controle de uma força desconhecida. As testemunhas relataram sentir uma presença pesada no ambiente, algo sufocante e gélido. Alguns afirmaram ter visto uma sombra passando perto do garoto. Muitos usuários online acreditam que uma entidade maligna assumiu o controle do corpo dele, fazendo-o agir de forma agressiva e completamente fora do normal. Número 10. Cadeira flutua sozinha em hospital movida por fantasma. No ano de 2024, uma câmera de segurança posicionada do lado de fora de um hospital local registrou algo inusitado. Uma cadeira começou a flutuar, aparentemente sozinha, enquanto um homem passava por perto, sem notar absolutamente nada. Aparentemente, o fantasma só era visível pela câmera, já que ninguém ao redor percebeu nada de anormal. A cadeira levita como se estivesse sendo conduzida por uma força invisível. Especialistas em fenômenos paranormais acreditam que hospitais possuem uma carga energética intensa por serem lugares onde muitas pessoas nascem e morrem. A entidade poderia estar absorvendo essa energia para conseguir mover objetos físicos. Número 11. Mulher suspensa no ar sem apoio em floresta isolada. Uma das imagens mais impactantes capturadas em vídeo aconteceu em 2014. A câmera mostra uma mulher aparentemente enforcada numa árvore, mas não há corda, gancho ou qualquer tipo de suporte visível que explique como ela está suspensa. Apesar da posição assustadora, seus pés se mexem, revelando que ela ainda está viva. A filmagem foi feita numa área completamente isolada, sem sinal de outras pessoas por perto, o que torna tudo ainda mais inquietante. Algumas teorias afirmam que, se ela sofreu injustiças em vida, talvez esteja tentando manifestar sua dor ou fúria no pós-morte, como forma de comunicação com os vivos. Número 12. Garota de olhos brancos encontrada na beira da estrada. Um grupo de jovens caminhava para casa quando se deparou com uma menina caída à margem da estrada. No instante em que ela voltou a si, seus olhos estavam completamente brancos, sem pupilas, sem íris. Uma visão arrepiante. A filmagem, feita em 2014, mostra o pânico dos meninos que correram desesperados, enquanto a garota ficou imóvel. Olhos completamente brancos são frequentemente associados a possessões demoníacas em várias tradições. O fato de ela estar sozinha em um lugar tão isolado e seu comportamento completamente ausente levanta ainda mais suspeitas de que ela não era simplesmente uma criança perdida. Número 13. Espírito aparece observando pacientes em hospital. Pesquisadores sugerem que alguns espíritos são fracos demais para interagir com o mundo físico. E um desses casos pode ter sido registrado numa câmera de segurança hospitalar em 2017. A gravação mostra uma figura translúcida parada em frente a um quarto, observando dois homens dormindo. Assim que a entidade aparece, o vento ao redor começa a soprar com força, mesmo dentro da ala fechada. Segundos depois, tudo volta ao normal. Nenhum dos dois pacientes reage, o que indica que o espírito só era visível através da câmera. Alguns especialistas acreditam que ele estava tentando reunir energia para se manifestar de forma mais forte, mas não conseguiu. Número 14. Garoto com olhos brilhantes e comportamento possuído diante do espelho. Andrés, Andrés, Andrés! Assim começa uma das filmagens mais perturbadoras de 2016. Um garoto é filmado sentado em frente ao espelho, batendo lentamente a cabeça contra ele e falando sozinho.
Apesar de estar bem em frente ao espelho, sua imagem refletida parece normal, mas seus olhos reais brilham de forma estranha. Ele não responde aos pais como se nem estivesse ouvindo. Especialistas que analisaram o vídeo disseram que os olhos brilhantes e o comportamento estranho lembram casos documentados de possessão, onde a pessoa perde a consciência e passa a agir como se fosse controlada por outra entidade. Número 15. Ladrão é flagrado tentando roubar durante festival. Em vez de fugir discretamente como a maioria dos batedores de carteira, este ladrão foi pego no ato pelo próprio dono da carteira. O caso aconteceu durante o Festival de Artes de Edimburgo em 2014. A câmera mostra o momento em que o homem percebe o furto e age com firmeza, enfrentando o ladrão ali mesmo. O criminoso, percebendo que foi flagrado, devolve a carteira rapidamente e sai correndo sem resistência. A tentativa aconteceu em meio à multidão, onde o ladrão provavelmente achou que passaria despercebido. Mas a câmera registrou tudo. E a vítima reagiu com coragem. Número 16. Garota é flagrada praticando feitiçaria em estrada escura. Durante uma patrulha noturna em 2018, policiais deram de cara com uma cena bizarra. Uma jovem parada ao lado da estrada com uma pequena fogueira acesa aos seus pés. Momentos depois, ela abre a mão com firmeza e a filmagem termina. O fogo parece fazer parte de um ritual. A mão estendida é um gesto típico de práticas de magia, geralmente usado para invocar ou liberar energia. Há quem acredite que ela não era uma pessoa comum, mas sim um espírito em forma humana, realizando uma tarefa que foge à nossa compreensão. Número 17. Mulher caminha na parede de igreja com velocidade sobrenatural. No ano de 2002, uma mulher foi flagrada andando pela parede de uma igreja como se desafiasse as leis da física. O vídeo mostra ela se movendo a uma velocidade impressionante, rápida demais para que qualquer pessoa ali tivesse tempo de reagir. Seus movimentos eram erráticos e pareciam guiados por algo além do humano. As pessoas que estavam no local relataram que ela agia como se estivesse possuída ou sob influência de uma força invisível. A ideia de que alguém consiga desafiar a gravidade dessa forma faz muitos acreditarem que há algo sobrenatural por trás. Número 18. Roubo acontece ao vivo durante entrevista na praia. Uma entrevista tranquila nas areias de Barcelona, em 2022, se transformou numa cena de crime quando um homem apareceu na frente da câmera e simplesmente pegou uma bolsa que estava no chão. O mais impressionante é que tudo aconteceu em perfeita sincronia com a gravação. Ninguém percebeu o furto naquele instante. Era como se o ladrão estivesse invisível para todos, exceto para a lente da câmera. Mais tarde, as imagens foram utilizadas pela polícia, que conseguiu localizar o responsável. Um pequeno detalhe fez toda a diferença e levou à justiça. Número 19. Aparição translúcida caminha por estrada deserta e some. Gravações feitas por câmeras de segurança costumam mostrar mais do que nossos olhos conseguem ver. Em 2017, uma delas registrou uma figura branca e nebulosa caminhando por uma estrada vazia antes de desaparecer atrás de uma casa. O mais estranho era a silhueta com um rabo de cavalo, sugerindo que se tratava de uma mulher. Ela não andava, parecia flutuar, sem peso algum. Ninguém testemunhou o evento presencialmente, mas a câmera captou tudo. Talvez fosse um espírito que reuniu energia o suficiente para se manifestar naquele instante. E só naquele instante. Número 20. Homem luta com um inimigo invisível no meio da rua. Em 2008, um homem caminhava tranquilamente por uma rua até que, sem explicação, parou, olhou ao redor e começou a dar socos no ar como se estivesse lutando com algo, ou alguém, invisível. Seus golpes não eram aleatórios. Eram direcionados, quase coreografados, como se ele estivesse realmente reagindo a um oponente. Testemunhas relataram que ele já vinha andando de forma estranha antes de começar a agir daquela maneira. Alguns acreditam que ele enfrentava algo que só ele podia ver, talvez revivendo um trauma, talvez preso numa realidade paralela à nossa. Número 21. Menina de branco aparece em cemitério e desaparece no escuro. Durante uma exploração noturna em um cemitério, um homem teve um encontro de arrepiar. Ele avistou uma menina usando um vestido branco caminhando sozinha entre os túmulos. A gravação é de 2014. Pouco tempo depois, ela reaparece parada bem na frente dele, imóvel, antes de correr e sumir na escuridão.
Nenhum vestígio foi encontrado, como se ela tivesse evaporado no ar. Muitos acreditam que ela seja o espírito de uma criança enterrada naquele cemitério, ainda presa ali por razões desconhecidas. Número 22. Ataque sem motivo dentro de elevador filmado por câmera. Em 2023, um homem entrou no elevador de um prédio junto com uma mulher. Até aí, tudo normal. Mas poucos segundos depois, ele saiu, parou, olhou para trás e retornou, para atacá-la sem nenhuma provocação. O vídeo mostra que não houve conversa, discussão ou qualquer sinal de conflito anterior. O comportamento dele muda drasticamente no momento em que vê a mulher, como se tivesse sido influenciado por alguma força invisível. Ele foi preso posteriormente e está respondendo legalmente pelos seus atos. Número 23. Carro desaparece no meio da rua após clarão. Uma câmera de segurança gravou um carro em movimento desaparecendo como se nunca tivesse existido. O vídeo de 2014 mostra o veículo seguindo em linha reta quando, de repente, um clarão surge e ele simplesmente some. Não há sinais de frenagem, manobra, desvio ou saída da pista. O mais estranho? O desaparecimento ocorreu durante o dia, com boa visibilidade. Alguns especialistas em fenômenos inexplicáveis sugerem que o carro possa ter atravessado uma espécie de fenda temporal, sendo transportado para outra dimensão ou época. Número 24. Figura sombria espreita a janela de casa e desaparece no escuro. Em 2019, um homem relatou ter visto uma entidade estranha espiando por sua janela. O vídeo mostra claramente a figura olhando para dentro, mas não se ouve passos, batidas ou qualquer ruído antes ou depois da aparição. Ela simplesmente desaparece na escuridão. Quando o morador sai para verificar, não encontra nada. Pesquisadores paranormais dizem que entidades sombrias costumam aparecer em janelas e superfícies reflexivas, visíveis por breves momentos antes de sumirem. Esse tipo de encontro já foi descrito em diversos relatos ao longo dos anos. Número 25. Figura sem cabeça aparece andando pelas ruas da Grécia. A mitologia grega fala de seres sem cabeça, com rostos no peito. E em 2016, um ser parecido foi visto caminhando pela cidade. O mais bizarro, ele usava roupas normais e andava naturalmente, sem dificuldade de locomoção. Apesar da imagem nítida, não há registro de que alguém tenha se aproximado ou o questionado. Muitos acreditam que possa ser uma manifestação ligada a lendas antigas, talvez um ser de outro plano ou realidade que ocasionalmente cruza com a nossa. Número 26. Fantasma escondido em árvore é flagrado por acaso. Em 2019, um homem gravava o topo de uma árvore com uma lanterna quando captou algo que não percebeu no momento. Um espírito conhecido como fantasma panco. O ser só foi notado ao rever as imagens em casa. Análises posteriores identificaram traços incomuns: olhos fundos e um rosto alongado, características descritas em relatos antigos sobre essa entidade. Segundo moradores, o panco se esconde em árvores e aparece apenas quando quer, geralmente em regiões onde pessoas desaparecem sem explicação. Número 27. Homem parece usar capa de invisibilidade em tempo real. Apesar de ainda ser considerado um dispositivo de ficção científica, uma gravação feita em 2017 mostra um homem praticamente desaparecendo em tempo real. Seus movimentos faziam seu corpo se misturar com o ambiente, como se a luz estivesse sendo desviada ao redor dele. Não era apenas uma sombra. Ele sumia parcialmente como se usasse uma tecnologia invisível, semelhante ao que cientistas chamam de metamateriais. Por enquanto, nada conhecido publicamente é capaz de gerar esse efeito tão perfeitamente ao vivo. Número 28. Homem é sugado para o céu após forte clarão de luz. Em 2020, câmeras registraram um homem saindo de casa normalmente até ser envolvido por uma luz intensa que o puxou em direção ao céu. O clarão não vinha de nenhum poste, carro ou construção. Ele surgiu do nada e desapareceu logo em seguida. Depois do sumiço, vizinhos e autoridades não encontraram qualquer sinal de explosão, falha elétrica ou acidente. Especialistas sugerem que esse tipo de evento pode ter ligação com abduções extraterrestres, já que o padrão do clarão e o movimento vertical combinam com outros relatos semelhantes. Número 29. Balanço se movimenta sozinho enquanto os outros ficam parados. Uma filmagem de 2021 mostra um parque infantil com vários balanços.
mas apenas um deles balança sozinho, em ritmo constante, enquanto os demais continuam completamente imóveis. As árvores ao redor não se movem e não há sinal de vento. Mais estranho ainda, o balanço não desacelera com o tempo como seria natural. Alguns acreditam que aquele local guarda lembranças de alguém que brincava ali e que a energia do momento se repete como um eco espiritual. Outros dizem que é um espírito revisitando um lugar especial. Número 30. Ser gigante é visto no topo de uma montanha isolada. Enquanto filmava a paisagem montanhosa em 2016, um homem avistou uma figura enorme no topo de um pico. Mesmo à distância, era visivelmente maior do que qualquer ser humano. A área era de difícil acesso, sem trilhas ou caminhos visíveis. Pela altura do terreno e a proporção da criatura, alguns teorizam que possa se tratar de um gigante camuflado entre as pedras. Uma lenda viva que só se deixa ver quando se move. Número 31. Homem sofre transformação bizarra nas pernas em vilarejo. Em 2018, moradores de uma pequena vila filmaram um homem sentado, chorando, enquanto suas pernas assumiam a aparência de pernas de vaca. O fenômeno nunca foi registrado pela medicina. Ainda mais estranho, uma extensão semelhante a um rabo aparece, mas só é visível de certos ângulos. Algumas culturas contam histórias de maldições em que humanos são transformados em animais como forma de punição. A transformação poderia ter sido um processo forçado ou mesmo um ritual incompleto com consequências imprevisíveis. Número 32. Criatura com asas demoníacas é vista em igreja na Itália. Uma igreja italiana se tornou palco de um evento assustador em 2017, quando uma criatura alada foi vista se prendendo à estrutura e depois surgindo no topo, abrindo suas asas como se preparasse para voar. A gravação foi feita de 2 ângulos diferentes, confirmando a veracidade da cena. Muitas igrejas na Itália têm histórias misteriosas e não é incomum encontrarmos gárgulas esculpidas em suas fachadas. Algumas lendas dizem que essas figuras podem ganhar vida em certos momentos, e esse pode ter sido um deles. Número 33. Sombras passam por portão de aeroporto abandonado na Tailândia. No ano de 2016, câmeras de um aeroporto tailandês captaram silhuetas escuras cruzando o portão de embarque de um terminal vazio. Eram várias figuras, como se fossem passageiros prestes a embarcar, mas não havia avião algum. Elas não tinham forma sólida e pareciam deslizar pelo chão. Alguns acreditam que poderiam ser os espíritos de viajantes que nunca chegaram ao destino, ainda presos no ciclo de tentar partir. Uma fila silenciosa rumo ao desconhecido. Número 34. Mulher encapuzada bloqueia a estrada e desaparece em pó. Gravado em 2016, esse registro mostra um homem dirigindo por uma estrada deserta quando encontra uma mulher misteriosa no meio do caminho. Ela parecia impedir sua passagem. Quando ele tenta se aproximar, o manto preto dela se desfaz no ar, como poeira. Depois disso, nenhum rastro é encontrado, nem mesmo pegadas. Muitos acreditam que essa figura era uma manifestação de um ser conhecido como sombra ou entidade que se alimenta do medo, surgindo em locais afastados para provocar terror. Número 35. Fantasma move bloco de concreto diante de câmera de segurança. No mesmo ano, uma câmera de segurança flagrou uma aparição feminina surgindo atrás de um homem e, logo em seguida, movendo um bloco de concreto sem tocá-lo. O homem não notou nada. Ela então desaparece, retornando para dentro de um prédio abandonado. Os movimentos da mulher são calmos e intencionais, como se quisesse ser notada. Para muitos especialistas, trata-se de um poltergeist, um tipo de espírito que interage com objetos físicos, mas seus motivos continuam sendo um mistério. Número 36. Homem atravessa a porta sólida como se fosse ar. Uma filmagem feita em 2016 por uma câmera de segurança mostra um homem passando por uma porta aparentemente sólida, sem abrir ou forçar nada. Um morador de rua que assistia de perto testemunha tudo com espanto. As luzes piscam em momentos estratégicos, como se a energia do ambiente reagisse à movimentação do homem. Ele atravessa como se fosse a coisa mais natural do mundo e depois retorna. Não há explicação lógica. O mistério permanece. Ele sabia o que fazia ou foi apenas mais uma anomalia capturada por acaso? Número 37. 3 fantasmas observam um homem em mansão abandonada. Em 2013,
um homem decidiu explorar a antiga Oldway Mansion. Enquanto filmava o filho andando de bicicleta, captou algo que não percebeu no momento. Mais tarde, ao rever o vídeo, notou 3 figuras misteriosas aparecendo e desaparecendo. Primeiro, uma garota de vestido vermelho à distância. Depois, outra de branco, bem mais próxima. Por fim, uma terceira que surge e desaparece rapidamente. Nos segundos finais, as 3 aparecem juntas, observando o explorador de longe. Parece que elas pertencem àquele lugar, presas em algum evento antigo e inexplicável. Número 38. Agentes de segurança roubam dinheiro de malas no aeroporto. Em 2023, 2 agentes do Departamento de Segurança dos Transportes foram flagrados por câmeras de segurança furtando dinheiro de bagagens no Aeroporto Internacional de Miami. A coordenação entre eles era impressionante, como se tivessem ensaiado os movimentos. Mesmo sob vigilância constante, agiam com naturalidade e rapidez, pegando cédulas de forma quase invisível. Quando o vídeo veio à tona, outros passageiros relataram também terem perdido dinheiro ali. As autoridades intervieram, e os 2 acabaram enfrentando as consequências legais pelos furtos. Número 39. Funcionária pública aceita propina em local aberto. O vídeo, registrado em 2019, mostra uma funcionária pública recebendo dinheiro em plena luz do dia. Enquanto fala que poderia fazer o serviço gratuitamente, explica que a outra pessoa responsável exige o pagamento. Ela pega a quantia e guarda na bolsa, demonstrando total tranquilidade. A troca ocorre num espaço público, sinal de que ela acreditava estar segura. O caso levantou suspeitas de uma rede mais ampla de corrupção, além da atitude isolada da servidora. Número 40. Ladrão rouba carnes em série sem ser pego por semanas. Em 2022, um homem em Adelaide conseguiu furtar cerca de R$ 5.000 em carnes durante 2 semanas, passando por 15 lojas diferentes sem ser identificado. Sua tática era simples e eficaz: esconder os produtos na jaqueta e pagar por itens mais baratos, disfarçando o verdadeiro roubo. Não era um ladrão impulsivo, ele estudava as sessões e agia com método. O caso mostrou como até crimes discretos podem passar despercebidos por dias antes de serem descobertos. Muitos dos eventos que vimos aqui desafiam explicações racionais. Seriam manifestações de outro mundo, experimentos encobertos ou simples coincidências que o acaso resolveu revelar diante de uma câmera? A única certeza é que nem tudo pode ser explicado, e talvez nunca seja. Compartilhe nos comentários o que mais te impressionou. E se você já presenciou algo parecido, sua história também merece ser contada. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!